paz aí a todos os irmãos inscritos no canal Mariel Galdino Louvor e Adoração. Essa manhã de sábado aqui estamos passando para deixar uma meditação da palavra do Senhor aos nossos irmãos. Quero falar sobre um assunto que está apavorando muitas pessoas aí ao redor do mundo, o coronavírus. Muitas pessoas aí estão assustadas por causa desse vírus. E eu quero deixar uma breve meditação aqui, as últimas palavras do Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos no seu Evangelho, capítulo 16, a partir do verso 14. Qual foi as últimas palavras que o Senhor disse aos seus discípulos antes de ser levado ao céu? Amém? Vamos meditar nessa palavra. Diz assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Amém? Essas são as últimas palavras que o Senhor falou antes de ser levado ao céu. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. Então essa literalmente foram as últimas palavras do Senhor. O que me chama a atenção aqui é exatamente o que está acontecendo hoje com a igreja. A Bíblia diz que Jesus ressuscita, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que é a mesma mãe de Jesus, vai ao sepulcro, e a Bíblia diz que elas vão preocupadas como retirar a pedra que estava ali no sepulcro, tampando a entrada. A Bíblia diz que quando elas chegam ali, elas percebem que a pedra já foi removida. E quando elas entram no sepulcro para ungir o corpo de Jesus, a Bíblia diz que ela encontra um jovem com roupas longas, brancas, resplandecentes. E aquele jovem diz: a quem procura? Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui porque já ressuscitou. E aquelas mulheres voltam e é dado-lhe uma mensagem que avisasse aos discípulos e também a Pedro que Jesus havia ressuscitado. Mas a Bíblia diz que eles não creram nas mulheres. Depois Jesus aparece para dois rapazes no caminho de Emaús. E eles chegam para os discípulos, também falam que tinha visto Jesus e eles não creram. A Bíblia diz que finalmente, no versículo 14, Jesus aparece para todos os 11. Porque Judas havia sido já morto, ele se suicidou. Então Jesus aparece para os 11. E a primeira coisa que a Bíblia diz que Jesus fez foi lançar em seus rostos a sua incredulidade e a dureza de coração. Lançar no rosto significa jogar na cara. É o mesmo significado da palavra. Jogou na cara. Por que vocês são tão incrédulos? Por que tanta dureza de coração? Jesus disse isso aos seus discípulos. Um belo puxão de orelha. Por que são tão incrédulos? Aí depois dele ter dito isso, ter dado um puxão de orelha, ele agora vai lhe dar um mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí Jesus diz assim: estes sinais seguirão os que crê. Quais são os sinais? Pegarão as serpentes, expulsarão demônios,
Se beber qualquer coisa mortífera, veneno, não morre. Nada lhe fará dano algum. É isso que Jesus diz. Para mim e para você, que se considera discípulo, né? Nada lhe fará dano algum. Pegarão as serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Você sabe o que é que eu estou vendo rolando aí no Facebook, nos grupos de WhatsApp? Pessoas mandando mensagens da China, da Ásia, de todos os lugares, amedrontados, crentes, são cristãos, pedindo por... Falta agora rezar para santo, né? Que já estão implorando por tudo que é sagrado por causa do coronavírus. Mas a minha e a tua Bíblia, depois você lê Marcos 16, a partir do verso 1, leia do 1 até o 19, vê lá o que Jesus disse. E por que da indignação de Jesus aqui a ponto de jogar na cara dos seus discípulos? Por que são tão incrédulos? Por que tanta dureza de coração? Hoje, nos nossos dias, não está diferente, está pior ainda. Crentes com medo de tudo. Não pode alguém espirrar perto dele. Eu quero saber a que Jesus você serve. Você é só da boca para fora. E você não acredita mais que Jesus pode curar um enfermo. Não acredita mais nessa promessa que Jesus fez, as últimas palavras antes de ser levado ao céu. Que se nós bebesse até veneno não morreria. Aonde está a nossa fé? O apóstolo Paulo disse: se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, passe para o outro lado e ele passará. Infelizmente, nos últimos dias é como a Bíblia mesmo diz: se Deus não abreviar os tempos. Abreviar, irmão, significa apressar, diminuir o tempo de arrebatar a igreja. É isso que significa abreviar. Se ele não vir logo buscar a sua igreja, até os escolhidos se perderão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. A fé está indo embora. Aquela fé que os discípulos tinham não tem mais hoje em dia. A ponto do apóstolo Paulo colocar sua cabeça para ser decepada por uma espada e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Vamos refletir um pouquinho, né, sobre a nossa fé. O que nós estamos indo fazer na igreja? Que evangelho nós estamos pregando para o mundo? Que nós cristãos somos os primeiros a ficar amedrontados diante de situações. Que nós cristãos somos os primeiros a ir para as redes sociais lançar pânico nas pessoas, porque não temos mais a fé no Jesus que cura, no Jesus que ressuscita morto. Se Jesus é capaz de levantar um defunto com 4 dias no sepulcro, ele não é capaz de combater o coronavírus? Ele não é capaz de tornar o meu e o teu sangue imune a qualquer vírus? Está na hora de você mostrar para o mundo a quem você serve. Depois você lê a Bíblia. Porque provavelmente essas pessoas que estão indo correr para as redes sociais assustadas não faz uso da palavra do Senhor, não lê, não tem fé mais. Mas dá uma lida nas palavras que o Senhor falou antes de ser recebido no céu, tá? Lê lá, vê se eu estou mentindo. Depois você lê. O que foi que Jesus disse? As últimas palavras antes de ir para a direita do Pai. Pegarão em serpentes, expulsarão demônios. Se beber qualquer coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Tá?
Depois você lê. Colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão. É isso que Jesus quer. O verdadeiro evangelho. Amém? Glória a Deus, fique com Deus. Compartilhe este vídeo aí. Deixe o seu like para que esse canal venha crescer e possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Um grande abraço para você, todos os irmãos. Fiquem com Deus.